agora, no Projeto Toque de Vida, Momento Compartilhando a Bíblia. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Vladimir Fernandes e estou aqui mais uma vez com vocês para falarmos sobre a oração, dentro do tema proposto Princípios da Oração. Este é o projeto Toque de Vida, no momento compartilhando a Bíblia. E se você quiser conhecer o conteúdo da primeira parte deste estudo, é só você acessar o meu Facebook, Vladimir Fernandes, e lá você vai encontrar o conteúdo, como eu disse, deste tema que é tão importante. Certa vez os discípulos de Jesus pediram a ele: ensina-nos a orar. Queridos, o nosso objetivo aqui, evidentemente, não é esgotar o tema, porque a palavra de Deus ela é fonte inesgotável e esta mesma palavra se renova a cada manhã. Mas temos a intenção de esclarecer um pouco melhor sobre os princípios da oração, quebrar paradigmas e algumas coisas que algumas pessoas ensinam e que nada tem a ver com a palavra de Deus. Temos, sim, que buscar nos aproximarmos do Senhor, e nós o fazemos pelo estudo da palavra, da Bíblia Sagrada e na comunhão por meio da oração. Amém, queridos? E hoje nós vamos falar então sobre as modalidades de oração. Quais são os teores que nós podemos desenvolver nesta conversa para com Deus? Em primeiro lugar, nós temos e podemos observar a oração de adoração. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e já vamos pedindo em relação às nossas necessidades, mas esquecemos de adorá-lo. Salmo 113, versículos 1 a 6, o salmista adora o Senhor por meio desta oração, deste cântico, dizendo: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E você depois pode continuar lendo os demais versículos. A oração de adoração ou de louvor é uma oração onde você e eu falamos com Deus sobre os atributos dele, exaltando ao nosso Deus pela sua grandeza, força, eternidade e poder. Seria mais ou menos como elogiar ao Deus eterno falando sobre o que ele é. Jesus disse que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus, reconhecendo a sua glória e majestade. Segunda modalidade de oração que nós observamos é a oração de confissão. Salmos 32, versículos 3 a 5, eu leio só o primeiro versículo e vocês continuam desenvolvendo no tempo que tem. Diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aqui eu li todo o teor deste Salmo 32, 3 a 5. Queridos, a oração de confissão ela é necessária, e é um momento que nós refletimos, nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados, não importam quais sejam eles. Devemos falar com Deus contando o que fizemos de errado, reconhecendo que somos verdadeiramente falhos. O que fazemos de errado contra nós mesmos ou contra alguém também aborrece a Deus e deve ser confessado, evidentemente, impulsionado pelo arrependimento. Deixar de confessar a Deus os nossos pecados, as nossas mazelas, é também um pecado. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Portanto, precisamos aprender a abrir o nosso coração diante do Senhor, confessando a Ele os nossos equívocos. Aliás, Ele já sabe,
mas quero ouvir dos nossos lábios como expressão de arrependimento. Terceiro tipo de oração é aquela que eu chamo de intercessória. Alguns dizem intercessão, também está correto. Salmos 20, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Na oração de intercessão, oramos não por nós mesmos, e sim por outras pessoas. E aqui nós temos que deixar de lado o egoísmo. Entendemos que há muitas pessoas que estão necessitadas da nossa intercessão. E é o momento em que nós nos colocamos no lugar destas pessoas para rogar sobre elas as bênçãos do Senhor em favor de suas vidas. Durante a oração, se você se lembrar de alguém que esteja precisando, ore por ela. Isto é necessário, agrada a Deus e tem efeitos tremendos. Quem sabe você mesmo, assim como eu, fomos abençoados em determinados momentos da nossa vida ou recebemos livramentos porque alguém orou, intercedeu por nós. Quarta oração é a de petição. Agora sim, nós podemos pedir a Deus aquilo que nós temos como necessidades e Ele vai nos abençoar. A Bíblia diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Salmo 54, versículos 1 a 4, está escrito assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantaram contra mim, os tiranos procuraram a minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o nosso ajudador, o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O salmista aqui, ele pede livramento a Deus por um momento difícil diante dos inimigos que se levantaram contra ele. Mas você e eu podemos pedir suprimento a Deus, podemos pedir direção a Deus, podemos e precisamos pedir as bênçãos do alto, as bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Petição. Precisamos, podemos e temos livre acesso para pedirmos a Deus segundo as nossas necessidades. As petições são, na realidade, nossos pedidos especiais por nós, por nossa família. É o momento em que falamos com Deus sobre os desejos do nosso coração, mas é importante primeiro agradar ao Senhor com adoração. Lembre-se disso. Ação de graças e intercessão. Peça a Deus, crendo que Ele tudo pode. A quinta oração que eu destaquei para você refletir é a oração de ação de graças. Salmos 92, versículos 1 a 5 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Queridos, esta oração é um agradecimento por algo que Deus fez em nossas vidas. É uma expressão de gratidão, por exemplo, por um livramento, por uma cura, ou resposta de algo que nós pedimos a eles ou a Ele. Muita gente pede a Deus, recebe e esquece de agradecer, vira as costas ao Senhor. Você se lembra? Jesus, ele presta atenção no nosso coração agradecido. Certa vez, diz a palavra do Senhor, ele, Jesus, curou 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecê-lo. E ele perguntou: onde estão os outros 9? Agradeça ao Senhor, que você e eu possamos estar sempre prontos a render-lhe graças por tudo que Ele tem feito por nós.
E a sexta oração, modalidade de oração, que eu destaco é a oração de guerra. No livro de Efésios, capítulo 6, fala-nos o apóstolo Paulo sobre a armadura de Deus, que é a composição de uma vestimenta de guerra. E ele descreve todas as partes desta armadura e, no versículo de número 18, ele termina esta descrição dizendo assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós estamos em guerra. O inimigo, Satanás, ele não brinca, ele quer nos destruir e busca momentos na nossa vida, busca momentos em que nós vacilamos, em que fraquejamos ou abrimos a guarda para então poder nos atacar. E nós temos que estar compostos por esta armadura de Deus, mas sempre orando. Oração de guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E para combater estes seres malignos é com oração, com a palavra de Deus, com a fé, calçados os nossos pés na preparação do Evangelho, tendo sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, que é uma distinção que há sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós, aleluia. Oração de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca tempo brigando, discutindo com pessoas. Ore, combata na origem e você vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Agora, eu começo a terminar esta parte dizendo de um outro capítulo do estudo sobre a oração. Quanto à eficácia da oração? Quando devo orar? Bem, esta e outras respostas sobre a oração eu vou responder num próximo momento, no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá, um beijo no seu coração. Tchau, tchau!